93% dos homens entram numa conversa com uma mulher e, sem perceber, começam a se sabotar nos primeiros 5 minutos. E não é porque vocês são ruins de papo. Também não é porque falta dinheiro, altura ou shape. O problema é muito mais sutil, é psicológico, é quase automático. Vocês entram em modo aprovação. A conversa vira uma entrevista de emprego emocional. De repente, você está listando conquistas, contando histórias para parecer interessante, rindo um pouco alto demais, concordando demais, enquanto sua ansiedade segura o microfone e seu ego tenta ganhar pontos invisíveis. E do outro lado, ela está analisando energia, não currículo. Está sentindo presença, não performance. Quando um homem tenta impressionar, ele comunica uma coisa sem perceber. Eu preciso que você goste de mim. E isso muda completamente a dinâmica. Resultado, ela até pode achar você legal, educado, inteligente, mas o interesse não acorda. E hoje eu vou explicar exatamente por que isso acontece, como o seu sistema nervoso está traindo você e o que homens emocionalmente fortes fazem diferente quando falam com mulheres. Porque o erro não é o que você fala, é a posição psicológica de onde você fala. Você já viu aquele momento em que o homem senta na frente de uma mulher e em menos de 2 minutos começa a vender a própria biografia? Faculdade, viagens, projetos, metas, rotina de academia, visão de futuro. Praticamente um LinkedIn falante. E ele acha que está indo bem. Só que o que está acontecendo ali é fisiológico. Quando um homem percebe uma mulher que considera atraente, o cérebro dele registra aquilo como um evento de alto risco social. A amígdala ativa. O corpo entra em alerta. O sistema nervoso simpático assume o controle. Pequeno detalhe: quando isso acontece, a prioridade deixa de ser conexão e passa a ser sobrevivência social. E sobrevivência social, para muitos homens, significa provar valor rapidamente. Então ele fala demais, explica demais, ri demais, concorda demais. A energia fica acelerada, a respiração encurta, a postura perde naturalidade. É quase como se a ansiedade puxasse uma cadeira, cruzasse as pernas e dissesse: "Deixa comigo, eu resolvo." Enquanto isso, a presença dele foi tomar um café. O problema não é contar suas conquistas. O problema é a intenção emocional por trás. Quando o discurso vem de uma necessidade de validação, a mulher percebe. Não de forma consciente, tipo, ele está carente. É mais instintivo. O corpo dela registra a instabilidade. Homens confundem valor com demonstração constante de valor. Só que valor real não precisa ser provado em cada frase. Existe uma diferença enorme entre compartilhar algo com naturalidade e despejar credenciais como se estivesse defendendo uma tese. Quando você está tentando impressionar, sua comunicação fica linear, previsível, segura demais. E previsível raramente ativa a curiosidade. A conversa vira um relatório. E deixa eu ser direta. Mulher não se envolve emocionalmente com relatório. Ela se envolve com energia estável, autocontrole e leve mistério. Quando você tenta convencer alguém do seu valor, você automaticamente se coloca numa posição abaixo, pedindo avaliação. E a atração não nasce de quem pede avaliação. Então aquele homem que parecia confiante por fora, na verdade, estava reagindo por dentro. Seu sistema nervoso tomou a direção. Seu ego quis pontuar. E a conexão morreu ali, silenciosamente. Péssimo dia para a confiança dele. Existe uma diferença brutal entre transmitir informação e provocar emoção. A maioria dos homens acha que está conversando, mas na prática
está entregando dados. Eu trabalho com isso. Eu viajei para tal lugar. Eu tenho esse plano. Informação correta. Zero impacto emocional. O cérebro feminino, e aqui estamos falando de neuropsicologia básica, responde muito mais à experiência emocional do momento do que ao conteúdo racional da frase. Memória afetiva é construída por sensação, não por currículo. Dopamina é liberada por novidade, leve tensão, imprevisibilidade, não por descrição técnica da sua rotina. Quando um homem fala para impressionar, ele está tentando aumentar seu valor lógico. Só que atração raramente é lógica, é estado. Imagine 2 cenários. No primeiro, ele explica detalhadamente como abriu a própria empresa, os desafios, o faturamento, os planos futuros. Ele acha que está mostrando ambição. Ela pensa: ok, ele é competente. Respeito? Sim. Emoção? Nenhuma. No segundo cenário, ele conta um momento específico, com humor seco, onde quase perdeu tudo porque confiou na pessoa errada. Ri da própria teimosia e finaliza com um comentário leve. Mas foi um bom teste de caráter. Percebe a diferença? No segundo, existe vulnerabilidade controlada, existe humanidade, existe textura emocional. Homens acreditam que precisam parecer sólidos o tempo inteiro. Só que solidez excessiva vira rigidez. E rigidez não cria conexão, cria formalidade. A conversa que gera atração tem micro-oscilações. Um pouco de desafio, um pouco de provocação leve, um silêncio confortável, uma discordância elegante. Isso ativa a curiosidade. Quando você tenta parecer interessante, você entra numa postura de entrega. Quando você provoca emoção, você cria experiência compartilhada. E mulheres não se conectam com homens que parecem um currículo ambulante. Elas se conectam com homens que sabem conduzir clima emocional. Se a conversa parece segura demais, previsível demais, educada demais, provavelmente está morta. E você nem percebe, porque está ocupado demais tentando ser aprovado. Enquanto isso, o interesse dela? Quietinho, sem estímulo, sem motivo para acordar. Existe um momento muito específico em que a dinâmica muda. Não é quando você fala algo errado. É quando você começa a buscar confirmação. Ela fala que gosta de viajar. Você responde rápido demais. Eu também adoro. Ela diz que prefere homens tranquilos. Você ajusta o tom imediatamente. Ela menciona que não gosta de academia. Você minimiza o fato de treinar 5 vezes por semana. Sem perceber, você começou a se moldar. Isso é energia de aprovação. E ela é silenciosa. O corpo entrega antes das palavras. Microexpressões de concordância constante, risadas antecipadas, cabeça balançando o tempo inteiro. Postura levemente inclinada para frente, como quem pede validação invisível. Você acha que está sendo agradável. Ela sente que você está se adaptando demais. Em psicologia social, isso quebra o frame. Frame é a estrutura invisível da interação. Quem está reagindo e quem está conduzindo. Quando você busca aprovação, você automaticamente entrega o centro emocional da conversa. Você passa a responder ao ritmo dela, em vez de manter o seu. E a atração não floresce quando existe desequilíbrio de posicionamento. Mulheres são altamente sensíveis à estabilidade emocional. Não porque ficam analisando tecnicamente, mas porque o cérebro delas capta segurança por consistência. Se sua opinião muda conforme a dela, se seu humor oscila conforme a reação dela, se sua energia sobe e desce conforme validação, isso comunica instabilidade. E instabilidade não é sedutora. Existe também um fenômeno chamado Over-Validation Effect. Quando você valida demais, você reduz seu próprio valor percebido.
Elogios excessivos, concordância constante, excesso de disponibilidade. É como se você estivesse dizendo: eu já decidi que você é o prêmio. Como rude. A conversa deixa de ser troca e vira investimento unilateral. Você investe atenção, energia, adaptação. Ela recebe. E não, isso não significa virar arrogante ou distante. Significa manter eixo próprio. Discordar quando faz sentido. Pausar antes de responder. Não rir automaticamente. Não ajustar personalidade para caber na expectativa dela. Homem seguro não compete por aprovação. Ele observa. Ele avalia. Ele decide se gosta também. Quando você para de tentar ganhar pontos e começa a agir a partir da própria estabilidade, algo muda. A tensão saudável aparece. O respeito aparece. E sua confiança? Fica na sala. Não sai correndo pela porta no primeiro sorriso dela. Existe um momento, quase imperceptível, em que a energia muda. Não tem alarme, não tem anúncio oficial, mas aconteceu. Você virou o cara seguro. Seguro demais. O homem educado, disponível, compreensivo, sempre pronto para ouvir. Aquele que responde rápido, valida sentimentos, nunca cria tensão, nunca provoca, nunca desafia. E antes que você reclame, não, ser respeitoso não é o problema. O problema é a ausência de polaridade emocional. A atração precisa de contraste, precisa de leve imprevisibilidade, precisa daquela sensação mínima de não sei exatamente qual vai ser a reação dele. Quando tudo é previsível, o cérebro entra em modo economia de energia. Sem novidade, sem dopamina. Você oferece conforto constante. Ela recebe estabilidade. Só que estabilidade sem tensão vira amizade. Isso tem relação direta com teoria do apego. Homens com tendência ansiosa, quando gostam de alguém, aumentam disponibilidade. Ficam mais atentos, mais adaptáveis, mais adaptáveis. Parece virtude. Só que em excesso comunica medo de perder. E medo não é atraente. Existe uma diferença entre presença calma e excesso de disponibilidade. Um homem seguro responde quando quer, não quando sente ansiedade. Ele mantém rotina, prioridades, postura. Ele não reorganiza a própria agenda emocional porque recebeu uma mensagem. Quando você está sempre ali, sempre concordando, sempre elogiando, você remove o mistério, remove a curiosidade, remove o desafio leve que faz o cérebro dela prestar atenção. E o mais interessante, ela nem percebe conscientemente quando te coloca na caixa do cara legal. É automático. O cérebro dela classifica: previsível, confortável, baixo risco emocional. Baixo risco também significa baixa excitação. Você acha que está construindo conexão. Na prática, está eliminando tensão saudável. Está entregando segurança antes mesmo de existir investimento emocional dos dois lados. Homens confundem estabilidade com passividade. Estabilidade é manter eixo próprio. Passividade é moldar comportamento para não incomodar. Quando você evita qualquer microconfronto, qualquer discordância leve, qualquer provocação divertida, você elimina a fricção. E fricção moderada é o que gera faísca. Sem faísca, sobra amizade. E você nem percebe o momento exato em que isso aconteceu. Só sente depois. Ela me vê como amigo. Sim, porque você se comportou como alguém que nunca corre risco emocional. E a atração sempre envolve um pouco de risco. Se você quer sair do modo preciso impressionar e entrar no modo eu avalio, precisa entender uma coisa simples. Autocontrole é atraente, porque transmite segurança interna. Estoicismo não é frieza, é domínio emocional.
É você sentir a ansiedade tentando pegar o volante e não deixar. Quando um homem conversa com desapego de resultado, a energia muda imediatamente. Não é desinteresse, é estabilidade. Ele não está ali para ser escolhido. Ele está ali para ver se existe compatibilidade. Isso altera completamente o frame. Homens que entendem isso falam menos, observam mais. Não interrompem o próprio raciocínio para agradar. Não aceleram o discurso para preencher silêncio. Eles suportam pausas. E silêncio confortável é um teste poderoso de segurança emocional. A maioria dos homens entra em pânico no silêncio. O cérebro interpreta como rejeição iminente. Então, ele preenche com explicação, piada forçada ou pergunta aleatória. Só que quando você sustenta o silêncio com postura tranquila, você comunica algo forte. Eu não estou desconfortável comigo mesmo. Isso é autoridade emocional. Outra ferramenta estoica é a discordância elegante. Não é confrontar por ego. É não abandonar sua própria opinião para manter harmonia artificial. Se ela diz algo com o qual você não concorda, você pode responder com leveza. Interessante, eu vejo diferente. E sustenta, sem justificar demais. Isso cria contraste. E contraste gera atenção. Homens emocionalmente centrados também regulam o ritmo. Não respondem mensagens por impulso. Não mudam a agenda para provar interesse. Não aumentam o investimento antes de perceber reciprocidade. Desapego não significa jogar jogos. Significa não depender do resultado para manter estabilidade interna. Quando você não precisa que aquela conversa dê certo para se sentir validado, sua energia fica mais limpa, mais calma, mais magnética. Presença não é falar alto, é não perder eixo. Desapego não é frieza, é maturidade. Autoridade emocional não é dominar a outra pessoa, é dominar a própria reação. E quando um homem demonstra que suas emoções estão sob controle, que sua identidade não depende da aprovação dela, a dinâmica muda. Porque, finalmente, ele não está tentando ser escolhido. Ele está escolhendo também. Se você quer substituir o modo aprovação por algo realmente eficaz, precisa mudar a estrutura interna da conversa. Não é sobre frases prontas, é sobre posicionamento psicológico. Primeiro ajuste: curiosidade genuína, não interrogatório ansioso. Existe uma diferença enorme entre fazer perguntas para manter a conversa viva e fazer perguntas para provar interesse excessivo. O homem centrado pergunta porque quer entender, não porque teme silêncio. Ele escuta a resposta inteira, não espera apenas a própria vez de falar. Segundo ajuste: ritmo controlado. Conversa não é competição de energia. Quando você fala com calma, pausa antes de responder e mantém contato visual estável, você cria presença. A maioria dos homens acelera quando está nervoso. O homem seguro desacelera. E desacelerar transmite domínio do ambiente. Terceiro, humor leve com um microdesafio. Não é desrespeito, é leve contraste. Se ela diz, eu sempre chego atrasada, você pode responder com um meio sorriso. Então você não seria minha diretora de operações. Isso cria dinâmica. Existe brincadeira, mas também limite. Quarto, compartilhar com intenção emocional. Em vez de listar fatos, conte experiências com textura. Não explique demais. Deixe pequenos espaços abertos. Curiosidade cresce em lacunas, não em excesso de informação. E, principalmente, mantenha eixo próprio. Se você gosta de algo, sustente. Se não concorda, fale com tranquilidade.
Se ela testa sua consistência, mantenha a postura. Testes não são ataques, são verificações de estabilidade. Vamos comparar rapidamente. Antes, ele pergunta o que ela faz. Ela responde. Ele imediatamente tenta se encaixar. Ri alto, elogia demais, ajusta a opinião. Energia sobe, ansiedade dirige. Depois, ele pergunta. Escuta. Responde com calma. Compartilha uma história breve. Faz uma provocação leve. Pausa. Observa. Mantém ritmo. Não se apressa para provar nada. No segundo cenário, ele não está tentando impressionar. Ele está criando experiência. Atração nasce de estabilidade com leve imprevisibilidade. Segurança com personalidade. Interesse sem carência. Quando você para de falar para convencer e começa a falar a partir de centro emocional, algo muda. Sua disciplina não clock out. Sua ansiedade não segura o volante. Seu ego não precisa ganhar pontos invisíveis. E de repente, a conversa deixa de ser teste. Vira troca real. 93% dos homens erram não porque são desinteressantes, mas porque entram em modo sobrevivência, quando deveriam entrar em modo presença. Tentam impressionar, quando deveriam provocar emoção. Buscam aprovação, quando deveriam manter eixo. Oferecem segurança demais antes de criar tensão saudável. Conversa não é currículo, é dinâmica emocional. Quando você regula sua ansiedade, sustenta silêncio, discorda com elegância e fala a partir de estabilidade interna, algo muda imediatamente. A atração deixa de depender do que você prova e passa a depender de como você se posiciona. Quer saber em qual desses erros você já se pegou? Comenta aqui embaixo que eu vou ler e responder vários de vocês. E sim, curta, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso e, principalmente, se inscreva no canal. Isso não é opcional. Aqui a gente fala de psicologia masculina sem filtro, mas com inteligência.